Estava aqui me lembrando de como foi quando eu comecei esse meu processo dentro do autoconhecimento, né, do despertar da consciência. Eu acredito que a maioria das pessoas que se conectam, viver esse momento do despertar da consciência, do autoconhecimento, né, de promover esse olhar para suas atitudes, né, a possibilidade da mudança, eu acho que todos conectam através da lei da atração, né, ou da inteligência emocional. Consegui? Através da lei da atração. E lá eu encontrei o tão feliz e grato Napoleão Hill. Quem encontra o Napoleão Hill automaticamente encontra também o Bob Proctor. Ele fala muito sobre mudança de paradigma. Ele utiliza esse livro do Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill como fonte de estudo. E quando você chega até o Bob Proctor, ele fala que são os paradigmas que determinam os seus resultados. Você quer entender um pouco mais sobre os seus paradigmas. Eu falo paradigmas, é a mesma coisa que crença. Então você quer entender quais são os seus paradigmas, quais são as suas crenças, para que você consiga construir um novo resultado. Que é exatamente essa a mensagem que o Bob Proctor transmite através do trabalho dele. Você chega até os paradigmas, aí você começa a estudar como identificar seus paradigmas, como identificar suas crenças limitantes. Eles determinam o nosso comportamento, eles determinam as nossas atitudes, porque eles funcionam como filtros. Então eu vou perceber a minha realidade através dos meus paradigmas. Então é importante que eu entenda. Só que, como é algo que eu já estou condicionada a fazer e eu entendo como natural, porque até você chegar a essa informação, você não entende que é você quem cria e que existe um paradigma. Você não entende. Então, por mais que você leia sobre isso, você não consegue ter percepção disso. Porque esse tipo de assunto não é um assunto tratado diariamente, não é o que faz parte do seu dia a dia, né? A gente não aprende sobre isso, né, na escola. Então acaba ficando muito nebuloso e muito confuso entender. Tanto entender o que é gratidão, tanto entender quando fala assim, solta essa necessidade, a gente não entende o soltar. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o soltar, assim como a gente tem uma dificuldade muito grande de entender sobre os paradigmas. E aí você começa a procurar por treinadores ou profissionais que possam te ajudar a identificar os seus paradigmas, porque são eles os responsáveis pelo seu resultado, são eles os responsáveis pelo seu comportamento. E aí existem inúmeras ferramentas, né? A análise corporal, ela é uma maneira de você identificar quais são as suas crenças, o seu comportamento. Através do genograma, eu consigo informações sobre padrões comportamentais hereditários. Então, eu também consigo chegar até quais são as minhas programações, no que eu acredito, as minhas crenças. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, além da descrença, porque no começo você não se sente muito crente às informações que estão chegando até você, você desconfia muito porque é algo muito diferente. Mas um primeiro exercício que eu sinto que se eu tivesse praticado desde o começo ajudaria muito, Mindfulness, para quem não conhece, é a prática da atenção plena. Então é quando eu consigo colocar o meu foco e toda a minha atenção no agora, nesse momento, no presente. Quando falavam isso para mim, meu Deus, tá bom, coloca a sua atenção no presente. Quando eu parava, sentava, logo eu já estava pensando na lista de compras do mercado. Percebi que eu tinha uma tremenda dificuldade de fazer isso, porque eu não conseguia. E eu não conseguia porque a mente me puxava, me sugava. E quando eles falavam, é porque a mente te sugou. E eu falava, tá bom, como é que eu saio de lá? Quero fazer um convite para vocês agora. Deixa os pensamentos virem. Nem fechou o olho direito, já começou? No começo, você fica forçando e não vem pensamento nenhum. Mas se você soltar... Quando eu falo soltar se vem um pensamento, deixa esse pensamento vir. Deixou? Vocês podem fazer essa prática até por 5 minutos. Mas nos primeiros minutos, assim que o primeiro pensamento vir, já está valendo. O objetivo dessa prática é para que você perceba. Muitas vezes, quando você deita para fazer isso, a sua mente começa a falar um monte de coisa. Então começa assim. Você precisa ir até o mercado. E aí você se identifica e você fala, é verdade. E aí você lembra que você precisa comprar pimentão. E aí você lembra que você vai comprar pimentão. Então sua mente está lá no futuro. Aí eu tenho que ir até o mercado para comprar pimentão. Aí você se lembra que você comeu pimentão no último churrasco que você viu sua avó. E aí você foi pro passado. A sua mente foi pro passado com você. E aí você começa a chorar. E a minha pergunta é: quem é você nesse momento? O seu corpo está deitado, mas você não está na cama. Você tá? Não, você tá no último churrasco que você viu sua avó. Então vocês perceberam quanto a gente está desconectado? E por estarmos tão desconectados, nossos comportamentos, eles acabam passando despercebido.
Então você entra dentro de um piloto automático e nem percebe o que está fazendo, porque você está sempre dentro da mente, saindo do passado para o futuro. Então pode ser uma lista do mercado, pode ser o último churrasco com a avó, pode ser inúmeros eventos, mas a sua mente está sempre fazendo isso. E a única maneira dela parar de fazer isso é você se colocando no estado de presença ou se colocando no agora. O Mindfulness, ele é tão poderoso, tão simples, mas o efeito dele é tão poderoso que você consegue romper com esse padrão de pensamento automaticamente. Você começa a praticar a atenção plena, o que vai acontecer? Então, o mesmo exemplo, você vai deitar e vai prestar atenção na sua respiração. Então, você vai olhar para a sua respiração conscientemente. Ar entrando. Ar saindo. Você vai prestar atenção. Ar entrando. Ar saindo. E aí você vai estar com o olho fechado e vai vir a lista do mercado. Ar entrando. A lista do mercado, vai começar a pensar e vai lembrar que você precisa comprar pimentão. Aí você fala assim, ar entrando, ar saindo. Você consegue sair do fluxo porque você tem um foco, você tem um ponto de atenção plena, que é a sua respiração. Então o objetivo do Mindfulness é te tirar da mente, te colocar em um foco, em um ponto específico. Então existem pessoas que se concentram na chama de uma vela, então acende a vela e fica olhando para a vela. Ou colocam toda a sua atenção olhando para um ponto específico na parede. Utilizo a respiração, porque a respiração ela vai me acompanhar em qualquer lugar. Se eu estou dentro de um lugar, dentro de um ambiente onde não tem a vela, eu não vou ficar presa a um objeto para ver como âncora para o meu agora. A respiração ela me acompanha para onde eu for. É o lugar que você vai lembrar da sua respiração. Você começa a praticar o Mindfulness, começa a passar mais tempo consciente do que vem acontecendo. É lógico que você não vai conseguir identificar os padrões de comportamento num primeiro dia. Tá, eu vou fazer, gente, eu vou praticar Mindfulness, tá? O primeiro dia você vai lá e você já consegue olhar e falar assim, eu consegui identificar toda a minha vida. Não, porque você não tem esse hábito de parar, né, e colocar o seu foco em um determinado lugar, para que você consiga se desligar da mente quando um pensamento vier e você conseguir observar esses padrões de comportamento, para observar esses padrões de pensamento e não se identificar com a mente. Mindfulness, ele funciona como um exercício físico. Vai um dia na academia, você treina e naquele mesmo dia você sai de lá com o corpo que você deseja obter como resultado. Então, o Mindfulness é a mesma coisa. Então, quanto mais você pratica, você vai ficando craque em se manter presente. Além disso, começa a se tornar uma pessoa muito mais positiva. A ansiedade também. Se identifica mais com tanta frequência com a sua mente do futuro para o passado e do passado para o futuro. A ansiedade ela está muito associada ao esse medo de viver o futuro, essa necessidade de controlar o futuro. Então, quando você para de ficar futuro passado, você começa a ficar muito mais tempo no presente. Então, o seu nível de ansiedade começa a reduzir bastante. As pessoas que ficam pensando, como que eu posso desenvolver a gratidão? A atenção plena ajuda muito, porque você sai da mente e você consegue perceber o que está acontecendo, você consegue apreciar as coisas que estão acontecendo, as pessoas, né, as suas construções, você consegue perceber a sua história, né? Para quem tem esse interesse de começar a praticar o Mindfulness, comece pela respiração. Comece se tornando consciente da respiração. Então observa o ar entrando, os movimentos, né, que o seu diafragma faz, né? Então ele distende o seu abdômen. Então começa a ter essa percepção sobre o seu corpo. Começa pela sua respiração, depois começa pelo abdômen, né? Eu pratico muito Mindfulness no banheiro. Então eu tô tomando banho, eu percebo a água caindo, né? A água quentinha encostando na minha pele. Então eu sempre penso, nossa, eu tô me limpando. Que delícia! E realmente, assim, não só o físico, né, mas a minha energia sendo renovada através daquela água, sendo purificada, é muito gostoso. E tu ficar cantarolando com a minha mente dentro do banho, porque como a água tá caindo na minha pele, fica mais fácil eu olhar e falar, não, deixa eu sentir como é que tá o meu banho. Ai, que delícia! E você passa a se tornar uma pessoa mais relaxada. Bom, gente, o insight que eu trouxe para vocês foi esse de hoje, né? Nos vemos então no próximo insight. Um beijo!